Viva pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem é a primeira vez que está a ver os meus vídeos, o meu nome é André, sou autodidata em programação desde os meus 12 anos. Hoje vim mostrar um projeto que tenho vindo a desenvolver a nível pessoal, relacionado com o desenvolvimento de back-end e APIs. O projeto trata-se da exploração de de um conceito muito utilizado no desenvolvimento de arquiteturas em microserviços, que é, que é a chamada API Gateway. Neste projeto, o foco foi explorar a parte de reencaminhamento de rotas para outros serviços, sem instalar nenhum middleware que trate desta parte automaticamente. Ou seja, a mim deu-me na cabeça para desenvolver à pata a parte de reencaminhamento de rotas, utilizando o mínimo de bibliotecas possíveis. Então vos vou mostrar o package.json. Como podem ver aqui em dependencies, a única coisa que eu usei foi as bibliotecas básicas da Express, documentação, validação, JSON Web Token, base de dados. E a biblioteca que eu uso para esta parte de reencaminhamento de rotas é o Axios. Muitas vezes a API Gateway já é a parte da autenticação. E nesta API Gateway que implementei um fluxo de autenticação com nome, e-mail, password, um login e visualização de perfil. Agora vou-vos mostrar a API a funcionar através do uso de um cliente HTTP de testes. Ora, o fluxo deste serviço começa com o registro de utilizadores. Eu tenho aqui uns dados de teste. Insiro o e-mail, o nome e a password. E esta rota post barra API barra users vai registar um utilizador. Vamos lá enviar aqui um pedido. Os serviços estão a correr. Como podem ver, ele devolve o ID, o nome e o e-mail. Eu aqui segui uma abordagem segura, baseada no lema Less is More. Isto é, durante o registro é feito a encriptação da password antes de salvar a password na base de dados. E o less is more é porquê? Porque aqui eu não devolvo o campo password. Isto tornaria o sistema inseguro. É uma boa prática não dar, só dar os dados necessários para o cliente. Além disso, quando vou registrar um utilizador, se o utilizador já estiver registado, reparem o erro que vai dar. Conflict. Diz que o utilizador com este e-mail, neste caso este e-mail aqui, já existe. Após o registro de utilizadores, quero me autenticar no sistema. Eu insiro o e-mail e a password e ele devolve-me o quê? Diz aqui que a password está errada. Ok, devo ter posto alguma coisa a mais. Exato. Copiar aqui a password. Como podem ver, quando a password está errada, ele devolve um erro 401. Significa que ele não está a permitir o acesso. Então, se eu agora enviar o objeto, reparem o que é que ele me devolve. Devolve-me os dados do utilizador e devolve-me o Access Token e o Refresh Token. O Access Token é um token JWT
O JWT, no fundo, é um JSON encriptado em base 64. Isto permite garantir a segurança das aplicações. O token, ao ser desencriptado, vai devolver um objeto em que lá contém dados necessários para realizar as diversas operações do vosso sistema. Isto é uma forma de evitar fazer várias vezes login a cada vez que eu executo uma rota. Este token que estão a ver aqui tem uma validade, isto é, quando o prazo desse token acaba, o token torna-se inválido e o utilizador tem de se autenticar novamente. Posto isto, existe um mecanismo que permite voltar a autenticar sem colocar a palavra passe novamente, que é comum em vários sistemas, que é o chamado de refresh token. O refresh token permite estender a autenticação, isto é, este token tem uma validade muito maior, pode ser de 6 meses até 1 ano, e após esse prazo o utilizador vai ter que se autenticar de novo. Esse token pode ser uma string qualquer, pode ser não necessariamente um token JWT. Além de mais, não se deve guardar token JWT na base de dados, a não ser que seja para invalidar o token, que é o que eu vou explicar um pouco mais à frente. Com o token de acesso, que é enviado pelo cabeçalho authorization, como podem ver aqui, o token de acesso que fizemos anteriormente, consigo aceder a todas as rotas que o necessitam e aos outros microserviços. E consigo também realizar o logout. Como podem ver, vou enviar aqui um pedido, devolve-me os dados do utilizador. Se eu quiser não fazer logout, eu chego aqui, passo o refresh token, porque ele tem que saber o refresh token, porque senão não consigo fazer logout. Ao dar logout, eu faço send, envio, faço logout. Reparem, success true. O que é que acontece aqui? Vou-vos explicar o que é que acontece aqui. Eu falei-vos já há bocado da questão de invalidar os tokens. Pronto, o que acontece aqui é o tal conceito de blacklist. Ao dar logout, eu invalidei o token de acesso. E se eu aceder às rotas, o token não funciona. Por exemplo, se eu agora tentar dar logout novamente, diz aqui, token is revoked. Pronto. Se eu agora chegar aqui ao My Profile e der send, token is revoked. Significa que este token já é inválido. Ou seja, eu tenho que me autenticar novamente. O conceito de blacklist, no fundo, é terem vocês uma tabela, uma base de dados, um sistema qualquer que vos diga se aquele token é válido ou inválido. Ou seja, na prática é uma base de dados com uma tabela chamada
blacklist tokens, ou blacklist, como queiram chamar, ou revoked tokens, e vocês guardam os tokens que já foram invalidados pelo logout. Além disso, ainda vou explicar mais uma coisa. Se eu pegar agora neste refresh token e tentar refrescar o token, reparem no que é que vai acontecer. Vai-vos dizer para logar de novo. Ou seja, era bonito vocês não invalidarem o refresh token. Ou seja, era bonito vocês pegarem nisto e meterem de novo. Porquê? O que é que acontece aqui? Se vocês tiverem este token, se alguém vos apanhar este token, o que acontece é que vão estar sempre a ter acesso. Este token tem que ser invalidado. Senão não vai funcionar. Senão o sistema não é seguro. Desta forma, se o refresh token tiver invalidado, não há ninguém que pegue neste token e vos roube as credenciais de acesso. Ou seja, isto é uma boa prática. Agora, se eu autenticar-me novamente, eu vou ter acesso a um novo token de acesso e a um novo refresh token. Portanto, se eu chegar aqui, colocar este token novamente no perfil e colocar este token no refresh token, aqui neste local do refresh, pronto, eu vou agora salvar para não perder os dados. Ok, tá? Agora, se eu chegar aqui, vocês vão ver que eu vou-me conseguir autenticar de novo. Agora, vamos supor que o token de acesso terminou a validade e o sistema, o cliente, o front-end React, o iOS, o Android, o Windows Phone, seja o que for, que estiver a autenticar-se com esta API, vai pedir outro token através deste refresh token. Se eu chegar aqui agora e fizer send, reparem, ele dá-vos um novo token. E agora vou-vos explicar aqui uma coisa. Provavelmente vou ouvir gente a dizer que isto é inseguro. E vou-vos explicar uma coisa. Primeiro ponto. Eu sei que é inseguro. Isto que estou a fazer é inseguro. E vocês têm razão. Mas é assim. A prática que se costuma utilizar neste caso é colocar o refresh token guardado num cookie HTTP only. Faz sentido e pode ser um ponto de melhoria nesta API. Mas, por exemplo, se formos integrar esta API com uma aplicação mobile, por exemplo, estamos a integrar uma API com o Android, com o iOS, com o Windows Phone, com seja o que for, até com os relógios que vocês conhecem, os smartwatches, seja que dispositivo for, ele vai ter que. Esses dispositivos utilizam um sistema chamado de preferências de aplicação. No Android, estas preferências chamam-se as tais preferências partilhadas. Ou seja, não existe cookies no Android, no iOS, no Windows Phone, ou seja o que for. Não existe cookies. Os cookies é uma coisa relacionada com a web em si. Portanto,
este body faz todo o sentido tecnicamente, porque se vocês tiverem que integrar com aplicações mobile, vocês têm que enviar o token por algum lado. Uma coisa que é uma má prática, por exemplo, é vocês mandarem dados pelo URL. Tipo, não é uma má prática. Mas, por exemplo, se forem fazer operações de registro de dados, apagamento de dados, atualização de dados, estes tokens não devem ir no URL. Porque que isto é uma. Porque para isso existe o post que permite adicionar os dados, modificar dados. Neste caso, o post é mais para adicionar do que modificar. Mas se for um put, vocês têm que mandar este refresh token no body. Porque é uma boa prática de programação utilizar no post o mandarem dados sensíveis no body. Mas lá está. Isto são tudo questões. É interessante esta questão do HTTP only. E é uma boa prática e pode ser implementado. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que esta API Gateway funciona com outros serviços. Ou seja, eu tenho um serviço no Docker. Eu tenho, como podem ver aqui, estou a usar o WSL e podem ver que tem aqui dois serviços. Tem o serviço de orders e tem o serviço de gateway. E estes dois serviços estão a correr. Se eu agora chegar aqui e quiser listar as minhas orders, se eu chegar aqui e colocar este token que acabei de gerar, reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho acesso às duas orders. Se eu agora chegar aqui e tirar este token e remover este token, reparem o que é que acontece. Invalid token. O meu serviço, a minha API Gateway impede de utilizar o serviço de orders. E para vos provar que eu não vos estou a mentir, que isto é um microserviço, para eu vos provar, vou-vos mostrar o serviço de orders. Como podem ver, tem aqui dois projetos. Isto é um projeto, isto é outro projeto. Isto é a autenticação e isto aqui é o order service. Como podem ver, eu tenho aqui um JSON chamado service.json. Eu aqui tenho um JSON que tem o URL do serviço que eu quero integrar com a minha API Gateway. Na minha API Gateway eu tenho uma função que me permite adicionar este serviço. A função que eu estou a falar é esta. Pronto. Como podem ver, chamada a função proxy. A única coisa que eu recebo aqui é um URL. E aqui tem uma função que permite adicionar serviços. Ele basicamente vai ler o JSON que eu vos mostrei há pouco e vai verificar se tem autenticação. Se tiver autenticação, ele configura de uma maneira. Se não tiver, configura de outra. Pronto. E já vos provei que isto são projetos diferentes. Como podem ver, este projeto aqui roda na porta 3001, certo? Qual é a porta que está aqui no service.json?
a porta 3001. Portanto, isto aqui é um microserviço diferente. Eu posso ter aqui N microserviços. Posso ter microserviço de produtos, posso ter microserviço de macacos, posso ter um microserviço de gatos, posso ter o que eu quiser. Desde que aqui eu chego aqui e faça uma estrutura destas. Por exemplo, se tiver se tiver um serviço que eu quero colocar a autenticação, eu chego aqui e configuro outro serviço. Portanto, basicamente já vos provei que isto é um microserviço diferente. Agora vou-vos mostrar a parte que eu pessoalmente eu mais adoro e é ver código organizado. Que vou-vos mostrar a estrutura de código. Como podem ver pelas pastas, podem ver que eu uso uma camada de serviços, uma camada de controllers, repositórios e models. Pronto, eu estou a usar uma arquitetura de código desacoplada. Isto é, eu tenho um sistema de injeção de dependências. Eu criei aqui um sistema de injeção de dependências muito simples. Como podem ver, eu recebo aqui tenho aqui um objeto que guarda as dependências. Tenho uma função para adicionar dependências, adicionar conexões à base de dados e ir buscar dependências. Estas dependências são injetadas neste index. Este index tem as diversas dependências. Eu primeiro injeto a base de dados, depois injeto cada um dos serviços diferentes. E como podem ver aqui, eu tenho a tal chamada aos add services. Eu aqui leio o service.json e faço a injeção dos serviços, o proxy dos serviços. E como eu vos expliquei, no proxy de serviços tenho aqui o Axios, que é o que me permite fazer as requisições HTTP. E agora a pergunta que vocês devem me fazer, se calhar é importante: e como é que eu nos outros serviços tenho acesso aos dados do utilizador? Imaginemos que eu quero guardar a um determinado order o ID do utilizador que encomendou essa order. A pergunta que vocês devem fazer é esta: vocês têm duas maneiras. Ou criam uma validação de token no vosso serviço de orders. Neste serviço que está aqui, vocês criam a validação. Ou então podem fazer uma coisa mais fácil, já que quem vos está a validar a autenticação é a API Gateway. Isto é a responsabilidade da API Gateway. Vamos pensar assim: princípio de SOLID, Single Responsibility Principle. Cada classe tem a sua única responsabilidade. Portanto, vou-vos fazer uma pergunta: é responsabilidade do serviço de orders validar a autenticação? Eu acho que não. Mas podem mandar o user já autenticado. E como é que vocês fariam isso? Isto é simples. Isto é muito simples. Vocês só teriam que mandar aqui nos headers para o serviço que vocês estão a chamar. Só têm que mandar um header com o ID do utilizador e com os roles. Imaginemos que as vossas rotas querem
só têm acesso a um determinado tipo de utilizadores. Embora não esteja aqui representado, eu não criei a autenticação por roles. Eu não criei isso. Eu quis manter as coisas o mais simples possível. O que é que se faz aqui? No fundo, vocês só têm que mandar os roles nos headers. Vocês vão ter aqui um header chamado X user roles, X user ID, alguma coisa assim, alguma macacada qualquer. E aqui no get orders, vocês vão ter aqui um middleware que vai ler esses dois campos. Se existirem esses dois campos, significa que o utilizador está autenticado ou o utilizador tem ou não acesso a essa rota e pronto. E é apenas isso que tem que ser garantido. Aqui quem valida a autenticação é o serviço de autenticação. Quem valida os orders é o serviço. Quem trata dos orders é o serviço de orders. Princípio de responsabilidade única. Os orders só trata dos orders. A autenticação só trata dos users. Portanto, são boas práticas. São boas práticas que devem ser seguidas. Para a gestão de dados, eu utilizei o TypeORM. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, o user. O user, eu criei uma classe. Isto aqui é uma classe de domínio. Uma classe de domínio. Baseei-me num princípio chamado Domain Driven Design. Portanto, isto, eu se quiser aqui colocar uma função que me valida qualquer coisa, eu coloco aqui. Imaginemos que eu tinha aqui uma lista de orders. Vamos imaginar. Uma lista de orders. Eu chego aqui e coloco uma lista para me adicionar uma nova order. Eu chego aqui, adiciono a order. Agora, a questão da base de dados. Normalmente, o que se costuma utilizar quando se usa ORMs é as migrations. Eu aqui não utilizei migrations nenhuma. E porquê? Eu gostei da abordagem de criar a primeira base de dados e depois é que criar o esquema de utilizadores. Primeiro faz-se a base de dados e depois cria-se o esquema. Assim, se amanhã eu quiser exportar a base de dados para outra coisa qualquer, eu só tenho o SQL, já tenho o SQL e mando para lá, para a base de dados que eu quero criar, o SQL. E assim, se amanhã eu tiver outro serviço que não é o TypeORM, mas por exemplo, se eu quiser aqui colocar um Postgres, por exemplo, eu pego naquele SQL e coloco e faço as devidas mudanças e coloco o SQL a rodar e não tenho problemas. Que isso convém ter. Porque os ORM geram automaticamente a base de dados. E isso, pronto, é uma das abordagens. É possível. Vocês iam ter aqui uma pastinha de migrations, mas não quis entrar nessa complicação. Por isso, o TypeORM tem uma coisa que eu usei TypeORM porquê? Porque assim, se amanhã tiver um Postgres, se tiver um SQL Server, se tiver um MySQL, um MariaDB, ou seja o que for, o TypeORM já me abstrai de qual driver é que estou a utilizar. E isso é uma boa prática. Eu só tenho que implementar um repositório e já tenho a base de dados implementada. Como podem ver aqui, tenho aqui
aqui em baixo um typo rm repository. Pronto. E acho que é isto. Este foi o meu projeto de API Gateway. Com este projeto percebi a importância da segurança aplicacional e quis dar um brilharete aqui com os princípios de Clean Code, Solid, Clean Architecture. E além disso, uma das coisas que eu apliquei aqui, por exemplo, neste caso, no serviço de autenticação, eu até vou pôr aqui, vou abrir o projeto. Reparem, eu tenho duas branches. Tenho uma branch main e uma branch develop. Vou-vos mostrar. Develop e main. Eu utilizei aqui uma abordagem chamada Git Flow para controle de versão. Talvez faça um vídeo a explicar-vos como é que funciona esta abordagem, e acho que é um bom vídeo para ser feito em relação a isto. É um tema bastante interessante, porque o Git Flow permite separar o que é desenvolvimento, o que é produção, o que é, por exemplo, testes, através das branches, e permite-vos criar também o tags, versões da vossa aplicação. Vocês depois forem lá ao GitHub, conseguem baixar as versões anteriores. Pronto. Espero que vocês tenham gostado deste projeto. O repositório do projeto vai estar na descrição. Subscrevam-se no canal, deixem o like, sugestões de melhoria no meu código, mecanismos que gostavam que eu implementasse neste projeto, na API Gateway. Quero que saibam que eu gosto de um bom desafio e estou disposto a implementar sempre algo novo nos meus projetos. Obrigado por assistirem e até à próxima.